esse é o vídeo oficial, né? O primeiro vídeo oficial do canal, Blá 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 da Dai. E esse tema é um pouco sobre mim, né? E nada melhor do que esse cenário, né? Porque quem me conhece sabe que abaixo de Deus e dos meus pais, esse aqui sempre foi o meu ponto de equilíbrio, né? Então, nada mais justo do que o primeiro vídeo oficial com esse tema ser aqui. Bom, não sei se dá para vocês perceberem, mas eu tô sentadinha aqui no chão, tô aqui no cantinho, né? Aqui é a reserva, né? Depois do posto 9 do Recreio, indo em direção à Barra, então aqui é mais tranquilo, porque como eu vou falar sobre mim, né? Eu ainda tenho pontos a trabalhar, né? Na verdade, eu acho que quase todos. E eu queria um pouquinho de privacidade, assim, queria o mar, né? Eu queria todo esse espetáculo que faz parte de mim, né? Então nada mais justo do que ser aqui, né? Mas tomara que o áudio fique bom, tá, gente? Tomara que fique tudo ok. Então eu vou começar falando um pouco sobre mim, né? Porque é tão simples a gente chegar lá e falar Dai, 37 anos, carioca, taurina, pá. Mas a gente não consegue dizer realmente, né, o que a gente é. E isso é uma dificuldade para todo mundo, né? Falar ponto positivo, ponto negativo, enfim. E psicologicamente falando, né, acho que ninguém consegue se resumir, né? Assim, de verdade, não para outras pessoas. Então eu vou começar, né, e vou tentar ser o mais resumida possível, né? Bom, nasci 23 de abril, né, de 1983, né, nascida em Madureira, né, carioca mesmo, da região de Madureira. Moro na Curicica, né, desde que eu nasci, né, hoje em dia eu tenho a minha casa, mas é no quintal dos meus pais, né, tenho 3 filhos, como eu disse pra vocês. Eu tive uma infância, eram tempos difíceis, né, eram tempos diferentes, mas eu tive uma infância muito boa, onde tudo que os meus pais passaram, eles nunca deixaram respingar na gente, né? Então eu acho que isso foi uma forma positiva, né? Eu também nunca fui uma pessoa que passei necessidade, né? Que passei fome, nada disso. E graças a Deus, né? E graças aos meus pais também. E sempre tive uma educação de estudar, de tirar boas notas para poder ganhar, né, bons presentes, né, de poder merecer, né, ir na rua, essas coisas todas, né. Na minha adolescência, né, eu sempre fui muito popular na escola, né, eu jogava futebol, sempre gostei de esporte masculino, tá, gente? Mas eu sou femininíssima. Então eu jogava futebol na escola, fui representante do colégio também, então eu era meio popular, né, tipo aqueles filmes americanos. E aí, com o passar do tempo, enfim, eu me sentia assim meio rejeitada por alguns meninos, porque eu jogava futebol, né? Então eu fui ficando muito bruta, né? Então deixei o futebol um pouco de canto e fui partir pra paquera. E aí, enfim, tive meu primeiro namorado, né? Que foi o pai da minha filha mais velha, da Isis. E assim, foi um relacionamento muito turbado, né? Desde o início, tinha muito ciúme, muita possessão. Eu perdi a virgindade por curiosidade, tá, gente? Por incrível que pareça, eu perdi a virgindade por curiosidade. E fui tomar o mesmo remédio que as minhas amigas, né? Porque naquela época era difícil, né? Eu não tinha tanto contato assim com minha mãe, tinha medo, né? Criação diferente. Não que minha mãe não tenha me ensinado, tá, gente? Mas era diferente, né? Não tem essa liberdade que a gente dá para os nossos filhos hoje. Então eu fui tomar anticoncepcional por conta própria e acabei engravidando, né? Os meus pais não me abandonaram, tá, gente? Não se desfizeram de mim. Foi tudo mais do que eu esperava, né? E aí eu tive a minha filha, e aí num relacionamento de 7 anos, 4, ele tinha uma outra pessoa, né? E aí quando eu descobri, o meu mundinho de boneca caiu, né? Porque, infelizmente, depois que a minha filha nasceu, eu descobri que eu não amava ele, né? Mas mesmo assim eu tentei, né? Porque a gente sempre tenta, né? Um relacionamento, a gente tem o primeiro filho, aquela coisa toda, eu acho que a maioria tenta, né? Pelo menos na minha época era assim. E aí, com o passar do tempo, eu conheci o pai do meu filho, né? Que foi o primeiro grande amor da minha vida, né? E como todo primeiro grande amor, a gente sempre faz loucuras de amor, né? E aí eu quis ter o meu filho, né? Minha paixão, Enzo, né? E enfim, acabou não dando certo por conta do meu relacionamento anterior com o pai da minha filha, que era muito turbado, e aí, enfim.
E a gente acabou se afastando e no meio dessa confusão toda, né, eu acabei saindo de casa, acabei indo morar em outro lugar, em outro bairro, né, com a minha irmã. Depois fiquei morando sozinha com meu filho. A minha filha nessa época foi para os meus pais, né, que ficou aquele turbo. E aí no meio desse turbo todo eu conheci o pai da minha filha caçula, né, que era uma pessoa, né, que tinha alguma coisa, né, uma vida financeira estável, né, tinham coisas a me oferecer, assim, um mundo assim de diversão, né, de passeio, uma coisa que eu não tinha vivido ainda, né, e no meio desse turbilhão todo, né, no iniciozinho do relacionamento eu fiquei grávida dele. E aí descobri que ele tinha um outro relacionamento, né, aquela coisa toda, aí os mundinhos vão desmoronando, né, as verdades vão aparecendo. E aí eu voltei pra casa, tá, gente, grávida do terceiro filho, né, voltei pra casa dos meus pais, grávida do terceiro filho. E aí, gente, foi aonde eu aterrisei numa realidade bem difícil, né, porque eu era muito jovem, né, e eu via as pessoas olhando pra mim com pena, outras pessoas proibiram os filhos de falar comigo, né, as filhas, que eu era uma má companhia, né? Alguns vizinhos falaram que eu não ia ficar com ninguém, porque o problema era comigo, e as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, né? Então, assim, eu tô falando isso, gente, porque eu entendo muitas de vocês que se prendem a relacionamento, né, ou procuram em relacionamento um ponto de equilíbrio que a gente tem sozinho, né? E quando a gente é muito jovem, eu acho que isso piora muito, né? Não hoje em dia, mas na minha época isso piorava muito, né? Porque aí eu não tinha terminado a minha casa ainda, que quando eu fui embora a minha casa que eu estava construindo não estava pronta. E aí foi aquela correria toda, né? Graças a Deus e aos meus pais maravilhosos, né? Meus pais foram para outra casa que estava interminada para eu poder ficar com a casa, né, que estava pronta. E a minha mãe abriu mão de várias coisas, sabe, gente? Móveis eu não tenho vergonha de falar. Foi um momento muito difícil, né? Mas eu acho que o pior momento foi quando eu acordei um dia de madrugada e tinha uma barata no meu quarto. E aí eu vi aquela barata e eu tinha medo de barata, né, gente? Até hoje eu tenho pânico de barata. E eu tinha 3 vidas que precisavam de mim para matar aquela barata. E eu descobri que eu também precisava de alguém que matasse aquela barata. E aí eu percebi que eu era uma criança, né, no meio de 3 crianças, e que eu não tinha outra opção a não ser amadurecer, né? Então eu levantei, engoli o choro, engoli o medo e fiquei caçando a barata, né, gritando, né, acordei todo mundo para matar aquela barata. E eu matei a barata. Então, assim, foi muito difícil, tá? Porque, até peço perdão, porque como a gente fala da gente, né, a gente acaba se emocionando, e foi muito difícil porque eu demorei a voltar a trabalhar, né, porque eu não tinha condições de pagar as pessoas para tomar conta das crianças. Eu não tive ajuda do pai deles, tá? Deixar isso bem claro aqui, que eu acho uma covardia isso, né? E eu também, muito orgulhosa, não quis procurar e em fórum, essas coisas, assim, sei lá, eu fui a garotinha do papai e da mamãe, eu fui criada para isso, sabe? Desculpa, gente. É porque é difícil, né? E aí eu não tenho vergonha de dizer aqui pra vocês que eu contava as fraldas, né, quando tava acabando, e o leite da minha filha. E foi tudo muito difícil até eu começar a trabalhar. E depois que eu comecei a trabalhar não parei mais, né? E aí as coisas foram desenrolando, e a gente vai se tornando forte, né? A gente vai se tornando uma rocha, né? A gente procura não chorar por causa das crianças, a gente procura não demonstrar fraqueza para eles, porque eu tinha que ser pai, mãe, amiga e companheira e ponto de equilíbrio, né? E, perdão, gente, eu tô me ajeitando aqui, eu tô literalmente de joelho na areia. E aí eu comecei a trabalhar, e aí comecei a trabalhar de demonstradora, né, de supermercado, e aí graças a Deus trabalhei com grandes marcas, com grandes empresas que me deram grandes oportunidades. Depois virei promotora, cheguei a promotora de merchandising, cheguei a supervisora de merchandising, e
E aí, né, gente, vão aparecendo os relacionamentos, mas eu tinha me tornado uma pessoa desacreditada de tudo, né? De relacionamento, de amor, de companheirismo, de não traição, né? A gente eu fiz uma capa, né, em volta de mim e, assim, amor pra mim era só o dos meus pais e dos meus filhos e era o que me bastava, né? Eu realmente usei as pessoas, né, assim, precisava, né, ter relacionamentos, mas assim, eu deixava eles no lugar só de relacionamentos passageiros, né? E foi bem difícil, né, tudo isso, que eu me tornei uma pessoa fria, né, uma pessoa que eu achava que eu era autossuficiente para tudo, né, para os meus filhos, quando na verdade não, né? E a vida foi me moldando aos poucos, né? E até o momento que eu descobri, né, há 6 anos atrás, que eu estava fazendo um processo de ansiedade, né, de crise do pânico, né. Eu tive outros relacionamentos também, né, consegui ter relacionamentos também, tive relacionamentos longos, né, relacionamentos bons com pessoas maravilhosas que hoje são meus amigos, né, mas assim, não consegui me descobrir, né, porque eu ainda tinha aquela capa de mentira, de traição, de falsidade, de tudo, então foi difícil pra mim. E aí depois, com o tempo, eu descobri isso, essa crise de ansiedade, né, essa crise de pânico. E assim, pra quem tá assistindo esse vídeo e passa por isso, eu entendo vocês, porque realmente, né, eu não tentei suicídio, tá, gente, mas assim, eu senti vontade, tá, de fazer várias coisas, de me jogar na frente do BRT, de entrar no máximo para me afogar, enfim. E há 6 anos eu me descobri, né, na corrida, né. Comecei a correr, porque eu tive um processo de displasia mamária, né, porque juntando isso tudo ainda tem um problema hormonal, que toda a minha família tem problema hormonal seríssimo. Calma, gente, deixa eu sentar. Ai, sentei. E assim, toda a minha família tem problema hormonal, então para completar eu descobri o problema hormonal junto com isso tudo, né? Então, estava fazendo um processo de displasia mamária, então eu tava, essa crise compulsiva, eu comia sem vontade. Então eu tive uma gastrite, porque eu comia sem vontade, comia muita coisa, muita besteira, fora de hora. Eu tive a displasia mamária e eu tava com síndrome do pânico. Então, eu me descobri, né? Eu tive uma pessoa para me puxar, assim, para falar: poxa, Dai, você sempre foi tão bonita, você engordou, você tá se sentindo mal, você tá se isolando, né? Vamos fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a correr. Gente, eu sou asmática, tá? Hoje em dia nem me considero mais assim, né? Porque eu me descobri mesmo, tá, gente? Eu lembro que eu corria 1 minuto e descansava 2. Corria 1 minuto e descansava 2. Na rua, tá? Porque assim, eu faço tudo na academia, gente. Tudo que mandar, mas falou esteira, parece que aquele cronômetro ali não sai do 1 minuto. Vai correr 1 hora, parece correr 1 hora, mas correu 1 minuto. Então eu comecei a correr, né? E aí eu entrei numa academia lá perto de casa, né? Com uma pessoa maravilhosa que me treinou, né? Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele aqui no canal, porque ele vai dar uma entrevista maravilhosa pra gente aqui explicando sobre isso. E ele me trouxe um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de paz. E ali eu me agarrei naquilo ali, porque, gente, a primeira noite que eu cheguei, né? Que eu chegava às 6 e pouca do trabalho. E aí eu fazia janta e tudo mais, então eu ia correr tarde, né? Eu ia correr por volta de 8 e meia da noite. Então, a primeira noite que eu comecei a correr, a primeira semana que eu comecei a correr, eu comecei a dormir à noite, coisa que eu não fazia mais. E eu voltava muito cansada, mas eu liberava endorfina, sabe? Então eu já chegava em casa, me olhava no espelho e me sentia bem. Me sentia mais magra, mais, sei lá, mais bem disposta. No outro dia eu acordava melhor. E isso aí foi o que me motivou. Eu comecei correndo aos pouquinhos. 2 quilômetros, 3, 4, 5, hoje eu corro 10, 12, já corri 15 quilômetros. De deixar bem claro que eu não corro assim, nada de corredora profissional, tá? É uma corridinha de leve. Hoje em dia eu continuo tratando a corrida, não esteticamente falando, tá, gente? Mas pra minha crise de ansiedade, é o meu melhor remédio. E quando eu corro aqui na areia, então é melhor ainda.
Então, assim, foi... Né, essa moça é minha diva, gente. Ela corre todo dia aqui na areia. Pensa numa coroa gata. Corta, vamos voltar pro assunto. Tem disso, tá, gente? Cenário na rua, né? Tem as pessoas vão passar, né, na praia, apesar que aqui passa bem menos, né? Porque aqui é reserva, mas passam, né? E aí eu comecei a malhar, e aí eu fui bem devagarzinho, né? E aí não tinha dinheiro, tá, gente, pra pagar nutricionista, né? Essa pessoa maravilhosa da academia me apresentou uma nutricionista maravilhosa, que era aluna dele também, fazia personal com ele. Que ela também vai estar aqui no canal, tá, gente? Que ela também vai estar falando sobre isso tudo aqui, sobre autoestima, sobre o poder que o exercício traz, né? Os benefícios que ele traz para você, para nós, né? E ela me deu uma consultoria de graça, gente, vocês não estão entendendo. Ela me mediu, me pesou, me deu uma dieta, me deu, sabe, me deu apoio, me deu incentivo. Ela perguntava para mim e ali eu fui emagrecendo aos pouquinhos, porque tudo é muito difícil, né? E assim, depois de 1 ano e meio, eu me olhei no espelho, porque não é do dia para a noite, tá, gente? Assim, lógico, em 6 meses eu tive uma diferença maravilhosa, né? Mas assim, em 1 ano e meio eu tava muito bem, né? Tava me sentindo ótima. Mas ainda tinha a questão psicológica, né? Que aquela crise toda começou a se concentrar nos meus períodos menstruais, né? Porque meu período menstrual é complicadíssimo, né? Porque como a família toda tem problema e não diferente, eu também tenho. Então, isso tudo que eu consegui contornar, que aconteciam todos os dias, começou a acontecer só no período menstrual. E até hoje, tá, gente? Eu faço o tratamento, né? Eu passei por alguns médicos aí que me passaram remédios fortíssimos, tá? Mas eu não me dei, tá? Eu me recusei a tomar tarja preta, né? Hoje em dia eu faço chá terapia, né? Eu continuo com a minha corrida na praia, tudo isso. E continuo buscando ponto de equilíbrio, né? Então, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês comentarem bastante, porque no próximo vídeo, a primeira entrevista do canal vai ser com a psicóloga, uma pessoa maravilhosa, tá, gente? Inclusive, ela acabou de lançar um livro maravilhoso, entendeu? Um livro que te confronta, tá? E eu não vou falar nada, vai ser surpresa, nome, livro, tudo. E o próximo vídeo vai ser essa entrevista com essa pessoa maravilhosa. E eu queria muito que vocês deixassem aqui no canal, tá, gente? Curte bastante, tá, gente? Comenta. Inclusive, gente, estou esperando o desafio, que até agora ninguém me desafiou para nada. Eu gosto de desafio, pode desafiar. Tinha uma menina que ela tinha comentado comigo, mas no meu Insta, que ela ia me desafiar para fazer uma aula de polidense. Tô esperando. Vou desafiar aqui no canal. Gente, comenta bastante, tá? Tudo que vocês têm dúvida para tirar com a psicóloga, sabe? O que vocês acham, né? Que dá para melhorar, o que pode melhorar. O que vocês... Ela vai estar aqui no canal na próxima entrevista. A gente vai ver o lugar pra gente gravar, de repente, no consultório dela mesmo, né? Que tem toda uma estrutura, né? Lá com o livro dela, com as coisas dela. E ela também é mãe, né? Tá grávida e tudo agora. Então a gente vai ter essa entrevista. Então comenta bastante, compartilha. Não deixa de ativar o sininho, se inscreve no canal, porque vem muita coisa boa por aí. E comenta, faz o desafio. E eu queria te deixar aqui nesse final desse vídeo, pra gente não se estender mais, né? Eu tentei resumir bastante assim a história, lógico, né, gente? Pelo amor de Deus, senão fica aqui uma nova quantidade. E não é essa a intenção é passar para você, né? Para você que está assistindo esse vídeo, que a gente tem escolha, sim. A gente tem muita escolha, né? E a gente não tem que se prender a relacionamento. A gente não tem que se diminuir para caber no relacionamento. A gente não tem que se diminuir para caber, de repente, numa situação, né? A gente não tem que desistir dos nossos planos. A gente não tem que achar que, passei dos 30,
que tem as duas fases. Né? Passei, porque quando eu fiz 30 eu tive uma crise, né? Uma crise de identidade péssima. Foi onde tudo começou. Passei dos 30, não tenho faculdade, né? Ou não estou estabilizada, ou não vivi o que eu tinha que viver, então eu não vou mais planejar, ou eu não vou mais sonhar. Gente, não existe isso. A gente que vai criando esses monstros imensos, enormes, e a gente vai se enfiando debaixo deles. Não deixa isso acontecer com você. Eu sei o que é isso. E assim, todos os dias eu levanto e mato um monstro desse para estar de pé. Né? Porque eu tenho 3 filhos, né? Um de cada pai, né? Não consegui me formar. Eu tenho alguns cursos de especialização e tenho uma boa experiência, né? Na carteira, né? De trabalho. Mas assim, eu não tenho formação. Eu ainda estou tentando. E vou continuar tentando. Porque eu estou viva. Né? Deus nos dá todos os dias esse privilégio de acordar. Né, de amanhecer, de olhar para esse dia lindo, de olhar para esse mar lindo, de olhar meus filhos com saúde, sabe? De olhar que Deus tem provido, né? Tem tido misericórdia do nosso alimento diário, né? Então, assim, vamos acreditar. Vamos acreditar que a gente não precisa de ninguém para ser feliz. Que a gente não precisa... Não, na verdade a gente precisa. Mas a primeira felicidade vem de Deus e da gente. Da gente se olhar, da gente se amar, da gente se respeitar e da gente entender que tem muita menina nova, mas eu sou muito jovem, eu acho que mas eu tive filho muito novo, então, gente, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos, entendeu? Eu tenho amigas, eu tenho sobrinhas que falam isso pra mim, mas eu tive filho cedo, mas o meu corpo mudou, mas eu não me sinto bem. Gente, se não se sente bem, vai se sentir. O que não dá é para desistir de você mesma, porque tirando tudo que as pessoas falam e tudo que todos nós acreditamos, uns acreditam, outros não, a gente só tem a certeza absoluta, gente, que a gente tem essa vida. Se a gente está respirando nesse momento. Então, vamos olhar para o céu, vamos ter fé, vamos buscar a fé. Você que não tem fé em Deus, mas tem fé na sua religião, né? Eu tenho muita fé em Deus, mas eu respeito todas as fés, sabe? Eu respeito todas as religiões e eu respeito todas as formas de amor. Se você se descobriu depois dos 30, ou se você se bloqueou depois dos 30, como foi o que aconteceu comigo, eu fui forte até os 30. Aos 30, quando eu vi que os meus filhos estavam grandes, né? Assim, não eram mais bebezinhos, né? Eu surtei. O que eu vou fazer agora? Se os meus filhos estão ficando independentes, então agora eu vou servir para quê? Né? Porque se até aqui eu servi só para eles, né? Eu corri esse tempo todo para eles. Então, assim, você pode ser tudo para você. Se você só precisa acreditar, você precisa amanhecer todos os dias, agradecer, buscar o seu ponto de equilíbrio, a sua fé, e ir atrás dos seus objetivos. Mas sei lá, eu já tô com 30, com 28, com 40, com 50, com 60. Gente, dá para fazer tudo quando se tem vida, se tem esperança. Vamos usar essa esperança para ser feliz, para dizer não para as pessoas que fazem mal para a gente, para buscar o ponto de equilíbrio, para se amar. Gente, eu tenho um problema seríssimo de autoestima. É impressionante, né? As pessoas me veem malhando, correndo, mas elas não sabem, gente, que tudo isso é para buscar o meu ponto de equilíbrio. Tudo bem, eu melhorei muito o meu corpo, eu ainda não tenho cirurgia, pretendo ter, tá, gente? Já é uma frustração minha, tá, gente? Porque eu vivi tudo ao contrário, né? Enquanto estava todo mundo viajando, passeando, indo pro carnaval e tudo mais, eu tava sacudindo criança, né? Mas eu tenho problema de autoestima, sabe? Eu me sinto mal. Às vezes eu vejo mulheres e não as critico, mas eu penso, caramba, quem nunca pensou assim, caramba, se eu não tivesse feito tanta coisa, se eu não tivesse feito outras coisas, porque assim, infelizmente, né, quando a gente é nova, conta muito as pessoas que entram no nosso caminho, pelo menos pra mim contou, né, porque eu não tive ninguém que me desse um choque de realidade. Então, eu tô aqui, né, toda errada, né, com problema de autoestima, tá, com problema de ansiedade, né, mas eu tô aqui para tentar te ajudar. Vou trazer profissionais aqui, formados,
graduados, pessoas que botam o coração na profissão, que nasceram para aquilo, que buscaram seus sonhos e que hoje em dia elas fazem o bem para as outras pessoas, como fizeram para mim. Então eu tô aqui para fazer isso, para desabafar com vocês, trocar isso com vocês, que isso me faz bem. Por muito tempo, gente, por 2 anos eu não ia nem na casa das minhas amigas pessoais, porque eu tinha vergonha do que eu tinha me tornado. E isso faz mal. Isso já é um processo de depressão, quando você já sente vergonha ou começa a se enclausular. Então eu tô aqui para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível e vocês me ajudarem também. Porque quando a gente escuta o problema de outra pessoa, a gente não se sente mais sozinho. Então, assim, eu quero agradecer por você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir agora até o final. Muito obrigada. Me perdoa, tá, gente, por tudo, as pessoas passando aqui, correndo, mas isso aqui sou só eu sendo eu. Não tinha como fazer um vídeo num lugar bonitinho e tal, então lá em casa, né, num mini estúdio que eu montei lá com os meus banners, enfim. Sendo que um pouquinho de mim é isso aqui. Esse é o meu ponto de equilíbrio. E eu estou convidando a você para comentar embaixo qual é o seu ponto de equilíbrio. O que você está passando, o que você tem dúvida com a nossa amiga psicóloga que vai estar aqui no próximo vídeo do canal, na entrevista. Comenta aí que ela vai estar tirando essas dúvidas, vai ser uma entrevista que vai impactar a sua vida. Eu espero que ter vindo aqui, sabe, na pureza do meu coração, mostrar para vocês que eu sou isso aqui, né? Eu venho à praia de bicicleta, tá, gente? São 10 quilômetros da minha casa até aqui. Eu queria muito que isso realmente impacte sua vida, que cause uma reflexão, sabe? Que você comece a se perguntar, eu tô realmente vivendo o que eu quero viver? Eu tô realmente buscando o melhor para mim? Eu não tô sozinha, sabe? Eu tenho crise de ansiedade, eu não consigo dormir às vezes eu acordo de madrugada e você não tá sozinho, tá? E queria agradecer a vocês por esse desabafo, né? Porque a gente ouvir as pessoas falar da própria vida é difícil, né? Por isso que a gente paga a psicóloga, né? Porque muitas das vezes a gente tem vergonha de falar para as pessoas que a gente falhou, que a gente errou, né? Mas essa é a vida. Isso não significa que, hoje eu entendo que isso não significa que tudo acabou, né? Que eu não posso fazer diferente. E eu venho buscando fazer diferente, né, há algum tempo. Esse canal é uma realização pessoal, tá? Que eu sempre quis dividir com as pessoas. Quem me conhece, né, pessoalmente sabe que eu tô sempre conversando com todo mundo na rua, tentando dividir alguma coisa. Eu não sou formada em nada, tá, gente? Mas o que eu posso ajudar, eu mando mensagem para minha amiga que é nutricionista. Poxa, minha amiga, aí mando peso, mando altura, ela dá, eu posso fazer isso aqui, ó, e me manda, eu mando pra pessoa. Então, assim, é meu. Eu me descobri, sabe? Eu não sou nada, eu preciso de ajuda dessa. Mas eu me sinto tão bem fazendo bem para as pessoas, sabe? O mínimo possível, né? Quem me conhece sabe que eu amo os animais e que eu quero ajudar todo mundo na rua, enfim. Gente, amar o próximo é o primeiro caminho para melhorar, sabe? Amar o próximo, respeitar o espaço do outro, respeitar todas as formas de amor, respeitar todas as formas de vida. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, né? E se olhar. Se olhar no espelho, se olha no espelho de uma forma diferente. Porque você é uma pessoa diferente. Você é única. Então, busque para você essa paz. Esse beijo foi do fundo do meu coração, pro fundo do coração de vocês. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo com a nossa psicóloga maravilhosa. Eu aguardo vocês comentarem bastante, comenta, curte, compartilha, se inscreve no sininho, no canal, que a gente vai estar aqui juntinha mais vezes. Agora eu vou deixar esse todinho pra vocês.